Como você muito bem falou, né? Os ativos, eles vão sendo precificados. A gente vê até nos mercados internacionais o ânimo, a confiança de que as tarifas já acordadas vão trazer benefícios, enquanto a gente ainda está nessa indefinição. Na sua percepção, o nosso mercado ele está precificando mais essa indefinição, mais um cenário cauteloso, mais esse cenário, né, de que não teremos nenhuma possibilidade de vermos as tarifas mais baixas? E por isso a gente vê essa movimentação, a gente vê esse, enfim, dólar para cima, bolsa para baixo, a gente vê um juro também precificando um pouco maior. A gente tá nesse efeito, né, de não pagar para ver o que vai acontecer e já se posicionar antes nesse clima, nesse tom mais cauteloso, na sua percepção? Eu não acho que seja um cenário em que não tem possibilidade de não ter tarifas. Pelo contrário, eu acho que é um cenário em que está todo mundo um pouco desconfiando que essas tarifas não vão vigorar por tanto tempo, se entrarem de fato em vigor a partir de sexta-feira. De que talvez tenha alguma negociação e não fique em 50%, que não faz o menor sentido uma tarifa de 50% vindo dos Estados Unidos no momento em que a gente tem déficit comercial com eles, então eles, portanto, têm superávit. Mas o que eu entendo desse ambiente que a gente está vendo de maior depreciação do preço dos ativos é isso. É um ambiente em que talvez tenha alguma negociação, mas ninguém sabe como é que essas negociações estão andando, como é que a Casa Branca está reagindo a elas. Talvez a gente tenha uma postergação aí desse dia 1º de agosto para valer, ou não tenha, mas a gente tenha as tarifas entrando em vigor e logo depois uma negociação acontecendo. Mas quando a gente vê os Estados Unidos negociando com o resto do mundo inteiro e menos com o Brasil, óbvio que isso aumenta essa percepção de risco. Então, por exemplo, a gente teve nesse final de semana Estados Unidos e União Europeia fechando um acordo de levar as tarifas de 30% para 15%. O Brasil via na União Europeia, e eu acho que ainda vê na União Europeia, um parceiro possível caso a gente não consiga negociar com os Estados Unidos. A partir do momento em que a União Europeia fecha um acordo, se compromete a investir $600 bilhões na economia norte-americana, eles vão olhar menos para o Brasil, né? O foco deles vai ser naturalmente maior para os Estados Unidos do que para o Brasil. Então isso acaba afetando um pouco aquela expectativa de que um acordo Mercosul-União Europeia fosse fechado até o final do ano. Isso acontece com a União Europeia, com o Japão, com o Reino Unido, talvez aconteça com a China, se a China de fato tiver mais 90 dias de trégua para negociar mais. Então, quanto mais a gente vê os Estados Unidos fechando acordo com outros parceiros e não dando a menor atenção para o que o governo brasileiro está tentando falar e fazer, mais a gente fica com esse ambiente de incerteza de, puxa vida, será que é só com a gente que de fato eles vão botar em vigor a tarifa de 50% e não vão conversar? Não me parece ser o cenário base, tá? O cenário base me parece ser que talvez até entre em vigor na sexta-feira, mas que vai ter conversa e que alguma coisa disso vai sair. Mas, evidentemente, o medo existe e a preocupação cresce a cada dia que passa.